Parte 9 e parte final do livro Emmanuel. Vozes no deserto. A psicologia dos tempos modernos no planeta terrestre apresenta as questões mais interessantes à observação das inteligências atiladas e estudiosas dos problemas sérios da vida. Todos os sociólogos falam da necessidade de providências que amparem os homens à beira dos abismos escuros do morticínio e da destruição. Ante o domínio das crises de toda a natureza, foi na Europa que começaram os clamores e as exortações. Todos os analistas dos problemas sociais falaram em morte da civilização, em necessidades imperiosas dos povos, em doutrinas novas e revigoramento das coletividades, dentro do propósito de solucionar suas questões econômicas. No exame de quase todos os problemas desse jaez, solicitou-se a colaboração da Sociedade de Genebra com o objetivo da cooperação necessária de todos os países. Surgiram então regimes de experiência em que, na atualidade, assistimos às atividades dos manipuladores das massas. E nesses mesmos clamores transportam-se à Ásia. Enquanto a China preferia descansar no seio das suas tradições, o Japão estabelecia um pacto de cooperação com o Ocidente, organizava tratados e entendimentos, criando apressadamente a sua hegemonia pelas armas com a doutrina de unidade asiática. Todas as nações organizadas da Europa e do Oriente se queixam da superlotação e da necessidade de colônias. Os clamores então se transportam igualmente para a América que, se já sofria os funestos efeitos da inquietude do mundo, sentia-se na obrigação de salvaguardar os seus imensos patrimônios territoriais e as suas não menores possibilidades econômicas contra possíveis avanços do imperialismo político e da pilhagem das grandes potências. As místicas nacionalistas são então exaltadas. Alguns artistas do pensamento se vendem à exibição e à falsa glória do Estado, e como o Danúzio, abençoam os ventres maternos que tiveram a ventura de gerar um soldado para os massacres da pátria e exaltam o adolescente que encontrou numa ponta de baioneta o seu primeiro e último amor. A verdade, porém, é que os esforços de todos os estudiosos do assunto não têm passado de um jogo deslumbrante de palavras. Há muitos anos se fala que o mundo necessita de paz. Entretanto, talvez que a corrida armamentista de agora exceda a de 1914, todos os países organizam as suas armadas, as suas frotas aéreas e os seus exércitos mecanizados, com todos os requisitos estratégicos, isto é, integrados no conhecimento de toda a tecnologia moderna e com a guerra química na qualidade de complemento indispensável das atividades bélicas de cada nação. Há muitos anos se fala da necessidade de um entendimento econômico entre todos os países. Cada vez mais, porém, complica-se a questão com as doutrinas do isolamento, com as barreiras alfandegárias oriundas do nacionalismo de incompreensão, com a ausência formal de qualquer colaboração e com princípios absurdos que vão paralisando milhões de braços para o trabalho construtor, gerando a miséria, a desarmonia e a morte. A cultura moderna sai a campo para pregar as necessidades dos tempos. Escritores, artistas, homens de pensamento, reformistas falam exaltadamente da regeneração esperada. Condenam a sociedade de cujos erros participam todos os dias, fazem a exposição das angústias da época, relacionam as suas necessidades, mas se as criaturas bem-intencionadas lhes perguntam sobre a maneira mais fácil de socorrer o homem aflito dos tempos atuais, essas vozes se calam ou se tornam incompreensíveis no domínio das sugestões duvidosas e das hipóteses inverossímeis. É que o espírito humano está esgotado com todos os recursos das reformas exteriores.
Para que a fórmula da felicidade não seja uma banalidade vulgar, é preciso que a criatura terrestre ouça aquela voz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Os reformadores e os políticos falarão inutilmente da transformação necessária, porque todas as modificações para o bem têm de começar no íntimo de cada um. E por essa razão que todos os apelos morrem, na atualidade, na boca dos seus expositores, como às vezes clamantes no deserto. Ninguém os entende porque quase todos se esqueceram da transformação de si mesmos, e é ainda por isso que no frontispício social dos tempos modernos, no planeta terrestre, pesam os mais sombrios e sinistros vaticínios. Educação evangélica. Todas as reformas sociais necessárias em vossos tempos de indecisão espiritual têm de processar-se sobre a base do Evangelho. Como? Podereis objetar-nos, pela educação replicaremos. O plano pedagógico que implica esse grandioso problema tem de partir ainda do simples para o complexo. Ele abrange atividades multiformes e imensas, mas não é impossível. Primeiramente, o trabalho de vulgarização deverá intensificar-se, lançando através da palavra falada ou escrita do ensinamento as diminutas raízes do futuro. O resultado dos erros religiosos. Toda essa demagogia filosófico-doutrinária que vedes nas fileiras do Espiritismo tem sua razão de ser. As almas humanas se preparam para o bom caminho. A missão do cristianismo na Terra não era a de mancomunar-se com as forças políticas que lhe desviassem a profunda significação espiritual para os homens. O Cristo não teria vindo ao mundo para instituir castas sacerdotais e nem impor dogmatismos absurdos. Sua ação dirigiu-se justamente para a necessidade de se remodelar a sociedade humana, eliminando-se os preconceitos religiosos, constituindo isso a causa da sua cruz e do seu martírio, sem se desviar, contudo, do terreno das profecias que o anunciavam. Todas essas atividades bélicas, todas as lutas antifraternas no seio dos povos irmãos, quase a totalidade dos absurdos que complicam a vida do homem, vieram da escravização da consciência ao conglomerado de preceitos dogmáticos das igrejas que se levantaram sobre a doutrina do Divino Mestre, contrariando as suas bases, digladiando-se mutuamente, condenando-se umas às outras em nome de Deus. Aliado ao Estado, o cristianismo deturpou-se, perdendo as suas características divinas. Fim de um ciclo evolutivo. Sabemos todos que a humanidade terrena atinge atualmente as culmeadas de um dos mais importantes ciclos evolutivos. Nessas transformações, há sempre a necessidade do pensamento religioso para manter-se a espiritualidade das criaturas em momentos tão críticos. A ideia cristã se encontrava afeto o trabalho de sustentar essa ocasião dos sentimentos de confiança e de fé das criaturas humanas nos seus elevados destinos. Todavia, encarcerada nas grades dos dogmas católicos romanos, a doutrina de Jesus não poderia, de modo algum, amparar o espírito humano nessas dolorosas transições. Todas as exterioridades da Igreja deixam nas almas atuais, sedentas de progresso, um vazio muito amargo. Urge reformar. Foi justamente quando o positivismo alcançava o absurdo da negação com Auguste Comte e o catolicismo tocava as extravagâncias da afirmativa com o Pio IX proclamando a infalibilidade papal, que o céu deixou cair à terra a revelação abençoada dos túmulos. O Consolador prometido pelo Mestre chegava no momento oportuno. Urge reformar, reconstruir, aproveitar o material ainda firme para destruir os elementos apodrecidos na reorganização do edifício social.
E é por isso que a nossa palavra bate insistentemente nas antigas teclas do evangelho cristão, porquanto não existe outra fórmula que possa dirimir o conflito da vida atormentada dos homens. A atualidade requer a difusão dos seus divinos ensinamentos. Urge, sobretudo, a criação dos núcleos verdadeiramente evangélicos, de onde possa nascer a orientação cristã a ser mantida no lar pela dedicação dos seus chefes. As escolas do lar são mais que precisas em vossos tempos, para a formação do espírito que atravessará a noite de lutas que a vossa terra está vivendo, em demanda da gloriosa luz do porvir. Necessidade da educação pura e simples. Há necessidade de iniciar-se o esforço da regeneração em cada indivíduo, dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena da autoeducação. Evangelizado o indivíduo, evangeliza-se a família. Regenerada esta, a sociedade estará a caminho da sua purificação, reabilitando-se simultaneamente a vida do mundo. No capítulo da preparação da infância, não preconizamos a educação defeituosa de ter determinadas noções doutrinárias, mas facciosas, facilitando-se na alma infantil a eclosão de sectarismos prejudiciais e incentivando o espírito de separatividade. E não concordamos com a educação ministrada absolutamente nos moldes desse materialismo demolidor, que não vê no homem senão um complexo celular onde as glândulas com as suas secreções criam uma personalidade fictícia e transitória. Não são os suco e os hormônios, na sua mistura adequada nos laboratórios internos do organismo, que fazem a luz do espírito imortal. Ao contrário dessa visão audaciosa dos cientistas, são os fluidos imponderáveis e invisíveis atributos da individualidade que preexiste ao corpo e a ele sobrevive, que dirigem todos os fenômenos orgânicos que os utopistas da biologia tentam em vão solucionar com a eliminação da influência espiritual. Todas as câmaras misteriosas desse admirável aparelho que é o mecanismo orgânico do homem estão repletas de uma luz invisível para os olhos mortais. Formação da mentalidade cristã. As atividades pedagógicas do presente e do futuro terão de se caracterizar pela sua feição evangélica e espiritista, se quiserem colaborar no grandioso edifício do progresso humano. Os estudiosos do materialismo não sabem que todos os seus estudos se baseiam na transição e na morte. Todas as realidades da vida se conservam inapreensíveis às suas faculdades sensoriais. Suas análises objetivam somente a carne perecível, o corpo que estudam, a célula que examinam, o corpo químico submetido à sua crítica minuciosa, são acidentais e passageiros. Os materiais humanos postos sob os seus olhos pertencem ao domínio das transformações, através do suposto aniquilamento. Como poderá, pois, esse movimento de extravagância do espírito humano presidir à formação da mentalidade geral que o futuro requer para a consecução dos seus projetos grandiosos de fraternidade e de paz? A intelectualidade acadêmica está fechada no círculo da opinião dos catedráticos, como a ideia religiosa está presa no cárcere dos dogmas absurdos. Os continuadores do Cristo nos tempos modernos terão de marchar contra esses gigantes com a liberdade dos seus atas e das suas ideias. Por enquanto, todo o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã, por excelência, mentalidade purificada, livre dos preceitos e preconceitos que impedem a marcha da humanidade. Formadas essas correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho, entraremos então no ataque às obras.
Os jornais educativos, as estações radiofônicas, os centros de estudo, os clubes de pensamento evangélico, as assembleias da palavra, o filme que ensina e moraliza, tudo à base do sentimento cristão. Não constituem uma utopia dos nossos corações. Essas obras que hoje surgem, vacilantes e indecisas no seio da sociedade moderna, experimentando quase sempre um fracasso temporário, indicam que a mentalidade evangélica não se acha ainda edificada. A Maria, porém, aí está esperando o momento final da grandiosa construção. Acredito que seja a Maria. Bom, vamos lá. Toda tarefa no momento é formar o espírito genuinamente cristão. Terminado esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. Os trabalhadores da verdade. Nos tempos atuais, todo o trabalho de quantos se devotam à disseminação das teorias espiritistas deve ser o de colaboração com os estudiosos da verdade. Não é o desejo do proselitismo ou de publicidade que os deve animar, porém a boa vontade em cooperar com seus altas palavras e pensamentos a favor de grande causa. Todos nós objetivamos com a nossa árdua tarefa ampliar o conhecimento humano com respeito às realidades espirituais que constituem a vida em si mesma, a fim de que se organize um ambiente favorável ao estabelecimento da verdadeira solidariedade entre os homens. A fenomenologia espírita. A fenomenologia, nos domínios do psiquismo em vosso século, visa ao ensinamento, a formação da profunda consciência espiritual da humanidade, constituindo desse modo um curso propedêutico para as grandes lições do porvir. Por essa razão que necessitamos de operar ativamente para que a ciência descubra, nos próprios planos físicos, as afirmações de espiritualidade. Pode parecer que o materialismo separou para sempre a ciência da fé. Isso, porém, não aconteceu, e o nosso trabalho de agora simboliza o esforço para que os investigadores cheguem a compreender o que o céu tem revelado em todos os tempos. A psicologia e a mens sana. A psicologia antiga pecava extremamente pela insuficiência dos seus métodos. O ser pensante achava-se para ela isolado do corpo, estudando assim os seus fenômenos introspectivos de maneira deficiente e imperfeita. A psicologia moderna vai mais longe. A sua metodologia avançada estuda racionalmente todos os problemas da personalidade humana, unindo os elementos materiais e espirituais, resolvendo uma das grandes questões dos cientistas de antanho. O corpo nada mais é que o instrumento passivo da alma, e da sua condição perfeita depende a perfeita exteriorização das faculdades do espírito, da cessação da atividade deste ou daquele centro orgânico. Resulta o término da manifestação que lhe é correspondente. Daí provém toda a verdade da mens sana e o grande subsídio que a psicologia moderna fornece aos fisiologistas como guia esclarecedor da patogênia. O corpo não está separado da alma, é a sua representação. As suas células são organizadas segundo as disposições perispiríticas dos indivíduos, e o organismo doente retrata um espírito enfermo. A patologia está orientada por elementos sutis de ordem espiritual. O progresso anímico. Os porquês da evolução anímica devem impressionar a quantos se consagram ao estudo. Os progressos da vida terrestre podem ser verificados pelos geólogos, pelos antropologistas. Há no planeta toda uma escala grandiosa de ascensão. No fundo de vossos oceanos ainda existem os
infusórios, os organismos unicelulares que remontam a um passado multimilenário e cujo aparecimento é contemporâneo dos princípios da vida organizada do orbe. A trajetória das almas. Que longa tem sido a trajetória das almas. A origem do princípio anímico perde-se dentro de uma noite de labirintos. Tudo, porém, dentro do dinamismo do universo, se encadeia numa ordem equânime e absoluta. Da irritabilidade à sensação, da sensação à percepção, da percepção ao raciocínio, quantas distâncias preenchidas de lutas, dores e sofrimentos. Todavia, esses combates necessários promana o cabedal de experiências do espírito em sua evolução gloriosa. A racionalidade do homem é a suprema expressão do progresso anímico que a Terra lhe pode prodigalizar. Ela simboliza uma auréola de poder e de liberdade que aumenta naturalmente os seus deveres e responsabilidades. A conquista do livre-arbítrio compreende as mais nobres obrigações. Chegado a esse ponto, o homem se encontra no limiar da existência em outras esferas, onde a matéria rarefeita oferece novas modalidades de vida em outras mais sublimes manifestações, as quais escapam naturalmente à insuficiência dos vossos sentidos. As realidades do futuro. Os espíritos se regozijam a cada novo passo de progresso da ciência humana, porque dos seus labores, das suas dedicações, brotará o conhecimento superior que felicitará os núcleos de criaturas, porquanto ficará patente, plenamente evidenciada a grande missão do espírito como elemento criador, organizador e conservador de todos os fenômenos que regulam a vida material. Quanto mais avançam os cientistas, mais se convencem das realidades de ordem subjetiva nos fenômenos universais. As palavras natureza, fatalismo, tônus vital não bastam para elucidar a alma humana. Quanto aos enigmas da sua existência, faça mister a intervenção das sínteses espirituais reveladoras das mais elevadas verdades. É para essas grandiosas afirmações que trabalhamos em comum, e esse desiderato constituirá a luminosa coroa da ciência do porvir. E aqui encerro encerro o livro. Até a próxima. Todas as partes do livro estão na playlist aqui do canal. Só procurar na parte de playlist. Até mais.